Salve galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês o detalhe que a maioria dos operadores desconhece e que foi a partir do momento que eu descobri isso, que eu entendi, que eu comecei a ser lucrativo no mercado financeiro. Inclusive, foi a partir desse ponto específico que eu vou mostrar aqui para vocês que eu comecei a pegar operações grandes, onde me dava um risco-retorno muito favorável. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que ao assistir esse vídeo aqui, você vai para o seu gráfico, você já vai conseguir assistir, enxergar o mercado de uma maneira completamente diferente. Antes de mais nada, me segue no Instagram, @ShotScalperTrades, acompanha meu dia a dia. Inclusive, se você me segue lá, você vai ter visto que eu peguei essa operação aqui, né, e eu vou explicar para vocês a metodologia por trás da análise que eu descobri lá atrás e eu passei a pegar operações com um risco-retorno sensacional, tá? Outra coisa, se mesmo você me vendo falar aqui, você tem dificuldade na hora que você está operando, Arthur, eu não consigo visualizar, tem um link aqui embaixo. Se você tiver interesse, você pode vir fazer parte da minha sala ao vivo. Você vai operar toda semana comigo, tendo ali a minha leitura em tempo real. Então eu vou fazendo a contextualização do mercado enquanto o preço vai se desenvolvendo, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam sobre a estrutura do preço. Só que isso eu falo em todos os vídeos, né? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e mercado consolidado, topos e fundos no mesmo range. Só que aí eu te pergunto, até quando o mercado cai? Até quando o mercado sobe? Né? Porque dependendo do movimento direcional que o mercado fizer, ele pode chegar ali num nível de exaustão, sabe? Num nível, entre aspas, de cansaço. E o mercado vai realizar esse movimento. E foi quando eu entendi isso que eu passei a surfar operações muito grandes. Porque isso que eu vou mostrar para vocês aqui é o que origina as reversões de tendência, é onde você consegue operar com um stop, na maioria das vezes, curto para um alvo longo. E tem um cara passando com som alto aqui para atrapalhar meu vídeo. Mas então vamos lá. Até quando, Arthur, que o mercado vai cair e até quando ele vai subir? O mercado cai enquanto estiver renovando o fundo, mas chega um momento que o mercado passa a não ter mais força para romper o fundo. E isso pode sinalizar uma correção mais profunda, para o preço voltar a cair, ou então uma reversão de tendência. E foi quando eu entendi isso, né, que eu entendi qual que era o ponto exato ali da possível reversão, que eu comecei a pegar operações muito mais ajustadas. Então eu vou dar o exemplo de hoje, tá? A movimentação do dólar, que foi o que aconteceu. Percebam que nós tínhamos aqui, galera, uma perna de baixa, tá? O mercado faz esse movimento, aí ele corrige, depois ele faz esse movimento, ele corrige e ele volta para esse fundo. Perceba que ao voltar para esse fundo aqui, o mercado rompe ele no 14, mas devolve aqui no 15. Então ele faz um padrão de falso rompimento. Esse padrão aqui, usualmente, eu chamo ele de quebra de estrutura, tá? Por que quebra de estrutura? Porque o normal da estrutura é que o mercado fique rompendo fundos ou então que o mercado fique rompendo topos. No caso da tendência de baixa aqui, ó, fundo marcado rompeu. Fundo marcado, se ele não rompeu esse fundo, então tem uma quebra de estrutura. Só que essa quebra de estrutura aqui, nós temos dois tipos dela. Nós temos o que eu chamo de quebra micro, tá? Inclusive eu me aprofundo nessas termologias na mentoria, mas eu quero ser o mais simples possível para que vocês consigam entender a leitura por trás disso, né? Então a quebra de estrutura micro é quando você tem ali mais de uma perna da tendência, então o preço vai fazendo vários topos ali e em um determinado momento ele não consegue romper esse fundo. Então, esse tipo de quebra de estrutura aqui são as quebras micro, justamente porque nós estamos trabalhando com pernas micro, ou seja, com pernas menores. Então, quando o mercado faz esse padrão aqui, é um padrão perigoso se a gente quisesse, né, assumir operação. Agora, quando ele corrige e ele vem nos 50% do dia, e aí o mercado rompe os 50, devolve, rompe, devolve, ele fica brigando nos 50. E quando ele volta para esse fundo aqui, ó, para agredir a mínima do dia, a nossa FIBO já estava de máxima a mínima e aí eu tenho uma quebra de estrutura macro. E é aqui, galera, que quando eu entendi essa sacada, que eu vi as minhas operações saltarem aí de tipo 60, 70, 80 pontos de média para 500, 600, tá? Essas operações aqui não é qualquer operação, entende? Não é tipo o que a maioria faz, ficar caçando fundo, caçando topo. Não.
é a operação de exaustão do preço. O mercado está te mostrando que enfraqueceu completamente. Então, ó, quando eu vejo esse candle 33 já começando a mostrar a briga, depois eu vejo esse candle 35 aqui, ó, eu não pensei duas vezes, galera. Eu assumi uma operação bem aqui onde vocês estão vendo, ó, essa linha aqui, ó, é o meu risco-retorno. Eu postei lá no meu Instagram, então já corre lá, ó, me segue rapidão, Short Scalper Trade, você vai ficar por dentro de tudo. Então, ó, eu assumo a operação aqui, eu deixo o meu stop técnico 10 pontos e meio, e aí, galera, eu projetei um alvo de 4 vezes o meu risco. Por que eu projetei um alvo de 4 vezes o meu risco? Porque o ponto de parada que nós tínhamos estava na máxima, né? E aí eu tentei aproveitar um pouco mais dessa possível reversão, soltando o meu alvo aqui em 4 vezes o risco, que dava 42 pontos, tá? Não foi uma operação rápida, demorou bastante. Eu assumi o trade por volta de 11h40, então o mercado quis chegar na máxima, depois ele ficou um tempão morto aqui, aí ele tentou romper de novo, não conseguiu, tentou, não conseguiu, até que lá na frente o mercado vem e me dá o alvo. Aí o que que acontece? Para você conseguir carregar uma operação desse tipo aqui, inclusive lá no Instagram eu postei meu resultado financeiro, eu fiz mais de 6 mil reais. Tudo de resultado financeiro, tudo relacionado à performance, eu coloco no Instagram. Aqui é o educacional, aqui é a explicação por trás disso, tá? Então, quando você tem a análise muito bem definida na sua mente, na sua cabeça, você não se preocupa com o que vai acontecer. Você já estruturou o trade em si. Você já colocou ali o seu stop, o seu alvo e você vai deixar correr. Então, quando o mercado pega a minha parcial aqui, eu já protegi e esqueci. Fui para academia, fui resolver outras coisas, fui resolver algumas coisas dos meus carros de aluguel. Então, ó, esqueci. E aí eu dava uma olhadinha, vez ou outra ali no celular, até que 3h45 o mercado vem, ó, e dá o meu alvo final aqui, eu executo a operação. Então, galera, prestem atenção. Para vocês serem lucrativos no mercado financeiro, uma das maneiras mais, entre aspas, fáceis e uma das maneiras mais prováveis de vocês conseguirem ser lucrativos é vocês terem um payoff positivo. Ou seja, quando vocês errarem, vocês perderem menos do que quando vocês ganham. Trabalhar com risco-retorno positivo. Quem vos fala aqui é uma pessoa, um scalper, antigamente, né? Então, assim, eu tinha uma taxa de acerto gigantesca, né? Eu acertava muito, 85, 90%. Só que quando a minha performance caiu, eu era muito penalizado. Então, o meu resultado financeiro decaía muito. Então, hoje em dia, eu tenho uma taxa de acerto que gira aí, ó, entre 50 a 55%. Só que o meu payoff ele é bem positivo. Então, errar não me causa desconforto mais, porque eu sei que a próxima que eu acertar vai dar bom. Inclusive, por exemplo, semana passada, eu fiquei uns 2 dias aí sem clicar, porque eu não estava gostando. Mas eu tinha em mente, na hora que eu pegar, na hora que eu acertar a boa, cara, essa boa vai ser tranquilamente suficiente para me colocar um bom financeiro no meu bolso. Então eu não preciso me preocupar. Isso, inclusive, também você tira um peso do seu psicológico, sabe? Aquela obrigação de ter que fazer operação, de ter que fazer grana. Então, galera, esse movimento ele é muito poderoso. Então, pega dias de tendência, aonde você vê que o mercado foi forte e observa normalmente o que ele faz quando ele começa a corrigir. Então, ó, você tem aqui, ó, topos, tal, tal, aí o mercado para no topo e começa a segurar. Aí você pega de novo, tal, 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 vê o que que o mercado fez. Vocês vão identificar que, vamos colocar aí, ó, 75% das vezes o mercado ele falha uma estrutura, ele quebra aqui a estrutura. Diante disso, é um prenúncio ou de uma correção mais profunda ou de uma reversão. E aí o segredo mora aqui. Foi quando eu entendi isso, porque quebra vai ter toda hora. Quando eu entendi sobre a quebra macro, sobre o conceito por trás dela, porque pensem o seguinte. Para você ter um movimento de alta aqui, você, sei lá, vamos colocar, teve que aplicar aqui, ó, 100 milhões para ter um movimento de alta, certo? E aí entra vendedor violentamente agredindo. Vamos colocar que a galera colocou aqui, ó, 60 mil para o mercado cair. E aí, ó, para que os compradores segurassem o preço aqui, toda essa pressão vendedora, teve que entrar 300 milhões de injeção de fluxo no mercado. Então, os compradores precisam ganhar essa região, porque eles deram tudo de si aqui.
É como se, sabe, fosse aquele grito de misericórdia. E a partir do momento que o mercado não consegue ganhar essa região, comprador já se enfraqueceu, comprador já colocou todas as cartas na mesa. E aí é onde entra a pressão vendedora capaz de jogar o mercado para a mínima, ou no caso, né, o inverso se aplica também numa tendência de baixa. Galera, então é isso. Tentei ser o mais simples possível. Espero que vocês vão para o gráfico de vocês e vocês busquem esse tipo de movimento, porque eu garanto para vocês que funciona. E se você quer aprender isso aqui na prática, vem para minha sala ao vivo. O link está aí na descrição. Você vai conseguir acompanhar toda a contextualização em tempo real. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço para vocês e até a próxima.